Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Arena CBN. Oferecimento Munkmac, locação de caminhões Munk e guindastes. Munkmac.com.br. Apresentação: Eliel Almeida. Opa, sou eu, hein? Muito boa tarde para você que chega com a gente na Central Brasileira de Notícias. São exatamente 4h06, 4h06, no ar o Arena desta... Hoje é que dia mesmo? Hoje é terça-feira, terça, dia 12. Terça de carnaval. Terça-feira, dia 12, para você que está com a gente na CBN, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Arena no ar para a gente falar bastante de esportes e outras cocitas, mas afinal hoje não tem jogo, né? Hoje não tem ninguém Copa jogando. do Brasil, né? Tem Copa do Brasil? Tem Bahia, então Caxias estou feliz. e Bahia. Tem o Grande Cuiabá. jogo do Caxias contra o Bahia, hein? Kashima Seisol? Não, esse é o do Japão. Esse é o time do Esse time aí é da Parece que Coreia fosse do o Sul. Caxias Rei Sol. Não, não é não. Não, o Rei Sol era do Careca. Né? É, grande careca, hein? Boa tarde, Carlão. Boa tarde, Léo Almeida, Antônio Lupe, Fábio Boa Chaves. tarde, Lupeta. Sem ele de novo, né? Pra variar. Acho que ele não entendeu o recado. Ele não entendeu, mas aí depois, na hora que entender da maneira errada, a culpa é nossa, né? Aí nós não podemos fazer nada. Tudo bem, Lupe? A vida, ela dá recados através de formas corriqueiras. Depois que a Leide pegar a mala dele e jogar lá na piscina, aí não vem querer discutir com a gente, não. Nem sempre as coisas são do jeito Ô, que a Dani, gente deixa espera. naquela de frente, é melhor, viu? Não Deixa tem esse necessidade, atestado não tem pra ninguém lá, aqui, Cabelo. Deixa esse atestado pra lá. Isso aí, ó, perfeito. Essa é melhor pra nós, né, Lupe? Boa. Nem sempre, mas é o que ajuda a gente É a isso ficar aí. mais feio. Tudo bem, Fábio Scheibe? Boa tarde pra você também. Tá trabalhando, Scheibe, hoje ou não? Ah, tá lá, ó. Fala, Eliel. Boa tarde, O ouvinte saco CBN. cheio, mas tá, né? Tudo bem Cabelo por penteado. aqui? Calorzaço aqui em Itu hoje, hein? Ah, mas Bem você tá quente tranquilo por aí, aqui. né? Não tem ar aí, não. Você né, tá Fábio tranquilo, Chaves? você tem um espaço verde enorme, se quiser pode nadar numa lagoa ou até mesmo na piscina, tem uma hidromassagem, opções Não, para se mas- refrescar não faltam, né? Mas tem a labuta, né, cara? Temos uma labuta aqui. Ai, né? mas- Arena. Mas se tiver Sempre sendo um presente fardo para na você, arena. nós podemos resolver isso aí. Que horas foi na academia hoje? Tá com Eu fui cabelo. 2 vezes na academia. Ah, então tá bom. E agora à tarde. Então, acho que você pode começar aí a terceira, porque não tá dando resultado não, Charles. Essa dá uma... Ô, Léo, você falou de Copa do Brasil, tem Champions League daqui a pouco também, Copa dos Campeões lá na Europa, tem um jogão, hein? Arsenal e Porto, o Porto venceu o primeiro jogo, 1-0 lá em Portugal, Aliás, é o time do Galeno. É Arsenal O ou Arsenal? Arsenal. Acho que é Arsenal, né? Acho que é Porque Arsenal. o Tite falava Arsenal, Arsenal. mas ele também falava Manchester City. Né? É. Tem Não tem isso como também. confiar, né? E também tem Barcelona e Nápoles. Barcelona Bate por 1-1 no de primeiro Capela? O Barcelona de Luiz Henrique. É o Barcelona Isso. de... jogo. Não, Luiz Henrique é do PSG, pô. Ah, não é do Barça? Errei por pouco, Já então. foi um hein? dia. Tá bom. Já foi um dia. Aí, boa. Bom, hoje é dia do quê, Lupe? Cara, dia 12 de 12 março. 12 de março. Isso. 12 de março é aniversário de Recife. Grande Recife. Aliás, a terra do frevo, hein? a Santa terra do Cruz. frevo. Hoje também é dia do bibliotecário. Pessoal que Olha. tem livro pra contar história. Hein? Exatamente, mas o que chama mais a atenção é que no dia 12 de março também é comemorado o Dia Internacional da Pochete. Olha, você usava pochete, Lu? Eu usei uma vez só, mas depois me Abraço pro arrependi. Guilherme Pierangeli. hein? Ah, esse é um... Tem cada pochetão legal, velho. Nossa, Quer dizer, umas não são tão legais assim. Tinha né? a aquela maioria, né? Cairé, tinha uma marca que chamava Cairé. Você já usou pochete, Carlão? Nossa, que Você já usou Mas pochete, era Fábio aquela de Scheibe? surfista, pô. Não era tão... Ah, eu acho tiozão. meio. Desculpe o termo, mas acho meio bregão, viu, cara? Não gosto, não. Nós estamos com o presidente do sindicato dos Dos usuários de pocheteiros. pochete, Não, mas Dr. Carlos Bolsa. eu acho que a gente poderia repassar isso pro ouvinte. Você já usou pochete? O que você acha do item do vestuário chamado pochete? Mas eu usei, mas era uma de estilo Deixaram surfista, acabar pô. a bateria aqui do WhatsApp, hein? Ei, Guarizo, hein? Parabéns, hein, Sandra, Guarizo, o pessoal do horário Não, a anterior Sandra não aí, tem culpa. A hein? Sandra não tem culpa. Parabéns A aí culpa pra é do todo Guarizo. mundo, hein? A culpa é do Guarizo. Desligaram o nosso WhatsApp aqui, Que tem que ser o seu, beleza. Lupe.
Pra carregar Então vamos lá, manda. Aí... Não, manda no meu WhatsApp. Não, o seu não. O seu não? carregador. Não é o WhatsApp, não. Bom, no dia 12 de março, a Ponte Preta esteve em campo. Peraí que eu esqueci a música. Tá. Então vamos começar o Arena, já tem a música do Arena. Arena CBN. Oferecimento Munk Mac, locação de caminhões Munk e guindastes. munkmac.com.br. Aluguel de Munks, guindastes, transportes de máquinas e mudanças industriais é com a Munk Mac. Equipe altamente especializada em içamento e remoção industrial, somado à maior frota de guindastes e Munks do mercado. É com a Munk Mac. Atendimento imediato para Campinas e região, com transporte para todo o Brasil. Deixe o serviço pesado com a Munk Mac. Informações 19 3279 0005. munkmac.com.br. A temporada 2023-2024 do Vôlei Campinas já começou e a CBN entra em quadra para acompanhar tudo do Campeonato Paulista e da Superliga de Vôlei. A emoção a cada ponto, as disputas acirradas e, claro, o dia a dia do time campineiro são destaques aqui na CBN. Você curte os jogos ao vivo, afinal, o vôlei é assim, emoção a cada nova rodada. Oferecimento Unimed Campinas, como nenhuma outra. As coisas mais valiosas do mundo não têm preço. Doar sangue é um ato de amor, é um gesto solidário que devolve a quem precisa o bem mais precioso que existe no mundo, a saúde. Dê esse presente a alguém. Ligue para o Hemocentro ou banco de sangue mais próximo e agende sua doação. Eles estão de braços abertos para proporcionar uma experiência segura e confortável. Doe sangue, doe vida. Iniciativa CBN Campinas. 2024, com o grito de gol que você gosta. Estaduais, Copa do Brasil, Brasileirão, Série B, Sul-Americana e Libertadores da América. Sempre ao lado do seu time de coração. Com as análises e informações que você só encontra aqui. No Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol. Oferecimento Unimed Campinas, como nenhuma outra. Barbacoa, muito além da carne. Arena CBN. Quatro horas e 14 minutos, de volta com o nosso Arena CBN. Pode ir mandando aí os nossos WhatsApp, vai mandando em texto, em áudio, o que você quiser, sobre a pochete. Ouvinte perguntando, pochete de surfista, de onde você tirou isso? É verdade, hein? Não, Nunca vi pochete de surfista, Carlão. Deixa eu explicar. Pô, você tá de sacanagem. A marca não era marca de tiozão, era uma marca de surfista Carlão, e tal. Posso falar um negócio E pra aí você? foi muito útil pra mim, apesar que hoje eu concordo com o Fábio Scheib. Hoje eu não usaria, não. Acho coisa de tiozão. Bom, no Eu dia... não volto mais. A Ponte Preta esteve em campo ou foi o Guarani? Não, foi o Guarani. No dia 12 de março. 12 de março. Mesmo dia do lançamento dessa música aqui. Vai. Leandro Leonardo. Enfim, uma música boa. Nossa, espuma da cerveja Leandro Leonardo é demais, hein, velho? Olha. Gian Giovanni isso aí, né? Leandro Leonardo. Vai, aumenta, cavalo. Nossa. Uma da cerveja. O mesmo ano do lançamento dessa música é o sarcófago de hoje. Então bora lá. Bora lá? Bora lá, bora lá, bora lá. Bom, Tá bom, pastor, valeu. É só numa... Posso rapidinho? Eu tava fazendo agora um levantamento com o Carlão, cara. Mãe. Só que eu parei no Guarani de 2023. Cara, é absurda a quantidade de contratações atacantes que foram feitas por Ponte Preta e Guarani Nossa. que não marcaram sequer Um gol. um gol.
Na onde você fala? Nos Ponte dois. Preta e Guarani. Eu fiz um levantamento desde 2018. Tá louco. Que não sequer marcaram um gol. Um gol. Eles foram contratados. Mas não fizeram gol. Nenhum. Ou seja, não beijaram na night. Não. Ó, Manda aí. Ponte Preta. 2018, hein? Torcedor da Ponte Preta vai cair da cadeira. Ave. 2018, Vitor Rangel, Gabriel Vasconcelos, Luiz Ali Neto Costa. 2019, Facundo Batista, Marlisson. Lembra de Marlisson, Carlão? Nem quero lembrar. Thiago Marques, Nossa. Renato Kaiser, Dudu, que eu nem sei que existia, João Carlos, que uma vez no Instagram colocou, agradeceu a Deus por um quase gol, porque a bola pegou na trave, e Gabriel Lima, Esse Gabriel Lima eu não lembro. Matheus Anderson, Osman, O Osman não fez gol aqui. não fez gol, Ah, Luan bom jogador, Dias, Osman, também. vice-campeão paulista O com a Osman Água foi Santa, contratado pra protagonizar. e não protagonista, E longe disso. Niltinho, Deus, ele foi dispensado do CSA hoje. tá, vai ser, Iago, Richard, caiu com o Santo André, hein? Richard Rios fez gol no Palmeiras. Não, Série mas B. esse é outro. Vini Locatelli, Depois saiu e ainda ficou tirando sarro da ponte. Bruno Alves, Everton, Ramires, Luiz Fernando, da Silva, Da Silva. Leandro Bárcia, Danilo Gomes, Igor Guipira, lembra de Guipira? Lembro. Passado, filhão do Hélio dos Anjos. Pirou alguém? Ó, O Gui ou não? 31 no total, 31 jogadores Que na não ponte, fizeram nenhum não gol. fizeram nenhum gol. O do Guarani Meu falta Deus. terminar Falta ainda. eu tô em 2023. Mas tem muito craque ainda. Tem por craque, ó, tem por exemplo Cauê Silva, Você vai conseguir. Elias Carioca, Elias Carioca. Eli Sabiá fez gol. Lucas Venuto, Lucas Venuto. Lucas Nunes bateu um pênalti contra o Corinthians na Neoquímica Mas não fez o Arena. gol. Fez ainda. Não, e bateu cavadinha do Ah, era do tá. Santos. Maxwell, Nossa, a torcida do Guarani não quer passar, mas nem na. Bruno Michel, Fumagalli. Jogou contra a Ponte. Fumagalli aqui. fez gol, Fumagalli fez então gol. tá. Jogou contra a Ponte de Santo André, Bruno Depois Michel. eu vou colocar esse Nossa. levantamento no site da CBN. Ó, o negócio da pochete tá repercutindo aqui, hein, gente? quê? Uma das coisas mais ridículas dos acessórios masculinos é a tal da pochete. Cara, mas ela é útil, né? Ela é muito útil. Ela é Pra quem não ridícula. gosta de bolso, Mas é ela útil. é útil. Eu não gosto de bolso, mas eu não uso pochete também, não. Eu prefiro carregar na mão. Ah, é bem brega. Bem essa. breve. Eu também não uso, não. O Gui Perange, ele usa pochete. Mas é aquela pochete lateral, aquela Ah, nova, né? sei. Tá que na tem um moda, outro. aliás. Aliás, tá, mas já sai, né? O quê? Aquela pochete do Pierangeli de lado. Ah, pelo amor de Deus, né, velho? Pelo amor de Deus. Ó, o Fábio Scheibe, ele tá bravo com Boa você. tarde, aí. pessoal. Pochete raiz desrespeito tinha que ser da StarTAC pendurado na alça. Nossa. Tinha que ter o StarTAC pendurado na alça. Boa tarde, povo abençoado. Tô querendo ir no jogo do Palmeiras da Ponte. Derivaldo Souza. Derivaldo, toma cuidado, hein? Não, mas ele é palmeirense. Ele tá dizendo aqui que ele usa pochete até hoje, ó. Tá Parabéns, Derivaldo. Tá bem na moda, hein? Continua assim que a tendência é piorar. vendo? Carlão, sempre com pochete de marca de surfeiro. Imagina como não devia ser bonita a pochete que ele usava na escola, hein? Felipe Canier mandou aqui. Ô, Filipão, Felipe, você me conhecia, eu andava na moda. Ó, ouvinte sobre esse levantamento aí, Lupe, Guarani contrata um monte de jogador sem critério e às vezes não jogam nenhum jogo. Verdade, hein? Não, eu tem lembro isso também. Ano passado, o Iago, lembra o Iago? Iago. Cara, Ó, nossa. ó, o ouvinte aqui mandou. A pochete pra mim é uma ferramenta de trabalho. Assim como vocês jornalistas usam gravador de Ixi, voz, tô hoje bravo. celular eu uso Vai. pochete. Toma. Vai, Carrego Fábio, o talão de Scheibe. pedido, calculador, além dos documentos. Mandou até uma foto. Mas essa pochete aqui é invocada, hein, Deixa eu ver. velho? É Pochetona amarelinha, bonita, hein? é da CT, não é? Não, não é não. Tem deck. Eu queria deixar de usar pochete, mas a minha é permanente. Somos dois, então. Mas ele é útil, cara. Ah, é a pochete estomacal, né? aí todo mundo tem. É, eu também tenho essa. Tem ouvinte mandando áudio também, né, Nilson vai. Belisário? Vamos ouvir o áudio da galera. Manda áudio. Boa tarde, galera da CBN de Campinas do Isso, Arena. é isso. Anderson Simoni de Vinhedo. Tudo bem, torcedor Anderson? da Portuguesa. Vai, Tudo bem. Lusa. E aí, Carlão? A Lusa tem chance contra o Santos na Vila Belmiro? Não, que eu ouvi a sua opinião. E hoje, melhor dia da semana, terça-feira. A segunda-feira tá muito longe. Bora comer um torresmo de rolo? Um abraço. Ah, mas torresmo de rolo é bom, né? Ele tá oferecendo. Muito Tem chance sim, o Santos é favorito, evidente. Joga na Vila Belmiro, o próprio técnico Fábio Carilli assumiu esse favoritismo. Esse Fábio é do Carilli mesmo. É, bom, esse é o parceiro de resenha. De né? resenha, de resenha. Mas Nossa. tem chance, a Lusa pode surpreender sim. Mas eu aposto, é 60-40 aí pro Peixe. De sertãozinho pro mundo. Vamos mais um ouvinte aí, vai. Quem falou que sertãozinho só dava cana? Olá, eu usei sim o pochete, aqui é a Mauri, Jaguariúna.
anos 90, era muito prático isso. Eu também viu? acho. Pochete, você carregava de tudo ali. Esse negócio só de carteira, não. Era muito legal. Claro que depois ficou um negócio, como é que é, um acessório super brega. Mas super brega é igual as calças bag, semi-bag, que usava na mesma época. É verdade. É isso aí. É verdade. Cada época marcou, né? É isso que eu tô tentando dizer, mas não tô encontrando palavras. Antigamente Tá a moda não era ter pelo no peito, hoje já não É. Já não A camisa mais. regata, por Camisa exemplo, já foi regata. muito usada. Hoje ela já não é tão vista com bons olhos. Deixa eu ficar quieto. Boa tarde, Eliel. Presente no terceiro programa consecutivo. Não, terceiro por quê? Estamos na terça ainda, hein? Teve aumento de salário? Brincadeira. Sobre o pochete também acho um acessório meio esquisito. Mandou aqui a Regina. Amanhã não vem mais, viu, Regina? O homem carrega celular, chave, carteira, ou seja, isso não cabe no bolso e não nessa coisa ridícula. Isso cabe no bolso e não nessa coisa ridícula, entendi. Uso pochete até hoje, não ligo para as aparências e sim para a utilidade. Manuel de Limeira. Boa, Manuel. Tá vendo aí? Isso aí. Ô Lupe, não seria uma pochete abdominal e não estomacal? Depende, porque em algumas situações, por exemplo, do Léo já virou uma coisa só, entendeu? E já não tem mais eu divisória. não tenho nada a ver com isso, velho. Pô. Tem mais um ouvinte aí, né, Nilson? Põe no ar. Boa tarde, pessoal do Arena. Nunca usei pochete, muito brega. E eu não sou do tempo da pochete, eu sou do tempo da capanga. Nossa senhora. Que era horrível e Você brega é do também. tempo da zagaia também, hein, meu velho? Que isso. Mais uma aí, Nilson. Boa tarde, pessoal do Arena. Maurício de Campinas. Eu uso pochete, por quê? Aí. Eu não tenho nada, tudo que eu tenho foi a moto que me deu, entendeu? Sempre trabalhei de moto. Então tem que estar de pochete. Em determinada época aí eu perdi minha carteira. Ixi, E aí, a partir desse dia, eu comecei a usar pochete. Que ali põe a pochete, põe chave, celular, carteira, umas moedas. É isso aí. E aí acabei pegando gosto e uso até hoje. Pra mim é muito útil. Abraço. Ó, bravo quem usa. O ouvinte mandou que a pochete se modernizou e passou a se chamar doleira. Muito usada em carnaval, rodeio. Mas aí sim. Dá muita segurança. Doleira é diferente. É aquela que é grudada, né? diferente. Tem uma que você gruda no corpo aqui. Eu não sei nem o que então vocês eu estão tô falando. usando outra coisa, então não é doleiro não, mas enfim. Não, mas você viu que legal? O quê? A gente fala de uma situação, de um objeto que Polêmico. hoje tá fora de moda, existe um preconceito em cima da pochete. Mas pra você ver, o pessoal que anda, por exemplo, o útil. motoboy, o cara que faz entrega, cara, ele usa a pochete pro trabalho. É como o ouvinte falou, é igual ao microfone. Exato. É uma Cara, forma é de a trabalho ferramenta de dele. Eu não trabalho. uso a pochete porque ela realmente, pra mim, ela se tornou brega, mas ela é útil, isso é inegável. Também, Porque se eu usar a pochete, vai ficar com 1 quilômetro de barriga. andar com a carteira aqui no bumbum, o bumbum fica grande. A chave aqui Ixi, no o Pio bolso, pode pôr, então, as 3 bíblias. a chave no bolso incomoda uma barbaridade. Aliás, o Pio. O ouvinte falou que suspensório é brega, mas ele também não usa. E não reclama, não critica. Ele é defensor da pochete. É brega. Outro negócio brega é o tal de suspensório, hein, Suspensório velho? é brega. Pelo amor de Deus. Vamos fazer um cara a cara? o É ícone- suspensório ou pochete? A Você pode pessoa usar mais um só. icônica que usava suspensório foi um dos maiores presidentes de clube de futebol ou não Euricão. deste país, Eurico Miranda. É, isso aí. Casar. Ô, Fábio Scheibe, por que tem jogo da Copa do Brasil hoje, Fábio Scheibe? Explica pra gente. Porque isso começa continuação da segunda fase nessa semana. Já tivemos jogos da segunda fase na semana passada, tivemos alguns classificados já. E hoje vai ter continuidade a segunda fase da Copa do Brasil com 4 partidas, né? Tem o CRB contra o Atlético classificou-se, né, na rodada passada ao vencer o Volta Redonda. CRB Atlético às 7 da noite. Às 8 tem Portuguesa, Carioca e Cuiabá. Jogão, lá hein? no Rio de Janeiro, na Ilha do Governador. Também às 9h30 hoje tem ABC e Brusque. E um jogo muito interessante também às 9h30. Caxias, representante da Série C, contra o Bahia, né? O Bahia todo milionário agora. Bahia City, né? Bahia. Caxias e Bahia, 9h30 da noite, lá no Centenário. Ô, Scheibe, lembrando que é jogo É isso jogo que eu ia te único, perguntar. Continua sendo essa história de jogo único, né? Só que o empate dessa vez leva a decisão para os pênaltis. Então o Os empate visitantes não é do tem- visitante. Não é. É pênaltis. Boa. Torcer para os 4 jogos terem pênaltis hoje, que é muito bom. ver Você não pênaltis torce quando pra não nenhum dos nos clubes, pertence. né? Aí fica fácil, Exatamente. né? Ô, Carlão, desses confrontos aí, eu acho que o mais interessante é o último mesmo, né? Caxias e Bahia. Caxias né? e Bahia, o Caxias, um clube tradicional lá do sul do país, joga no estádio Centenário. O Bahia é tido aí com muita expectativa para a temporada, não fala em campeonato baiano, porque obviamente ou vai ser campeão ou vice.
Agora, para o Campeonato Brasileiro, tem uma expectativa muito grande e é um bom teste. Mesmo o Caxias... Tá forte o Bahia, hein, velho? Lá no Centenário é difícil, hein, para cima do Caxias. Mas, tecnicamente, o Bahia é superior. E é longe de Caxias, hein? Nossa, depois você faz aí pra você ver o jogo é onde? Lá na Bahia? É em Caxias. Vê o tanto que o Bahia andou pra chegar na cidade de Caxias aí. Aterriza em Porto Alegre e faz um voo rasteiro, né? É longe. Caxias treinado por Argel Fux. Argel Fux, grande Argel. E Bahia pelo Rogério Ceni, né? O Zé Rafacho de Hortolândia, eu não uso pochete. Eu uso pochete até hoje. A Lusa vai passar sim, motoqueiro. Por quê? Eu não entendi. A Lusa vai passar, o quê? Opinião do ouvinte. Usei suspensório até um dia na igreja, falhou. Pô, quando falha é duro, hein? A cinta dá uma disfarçada. Agora, o ouvinte mandou aqui que é o meu terceiro programa seguido mesmo. Sexta, segunda e terça. Rapaz, o povo presta atenção, hein, velho? Pode pedir música já. Que é isso, velho? Que isso, gente? Boa tarde, eu acho pochete brega, mesmo sendo a da moda agora chamada de bag. Agora tá usando uma de lateralzinho, né? É que o Guilherme Pirangeli usa. Eu usei num período que era chique ser brega, mas a capanga voltou com tudo. Agora com a juventude, essa nova bolsa pendurada de lado, né? O Eliseu Cirino, de Campinas, mandou aqui pra gente. Manda outro áudio aí no ar, Nilson Belisário, vamos ver. Boa tarde, amigos da Arena CBN. Vozeirão, rapaz, usei muita pochete, viu? Usou? Pochete, quichute amarrado na canela, bermuda jeans e a camiseta polo branca. E a conga? E o reloginho no pulso. O reloginho já no cabelo. E a conga, Carlão? Ruim demais, viu, meu? É um tempo bom que não volta mais, né? E essa voz no ouvido? Eu vou falar assim, se você... Ganha, viu, um espaço aqui. Ganha. Literalmente? Literalmente ganha com essa voz maravilhosa falando. Olá, tudo voz bem? De bom dia, né? Está começando o Arena CBN. A gente vai tudo pra procurar emprego. Calma. Segura, respira. Bom, pois não. Chave de novo. Teve julgamento agora há pouco lá no STJD, né? O Sport foi punido com a perda com 7 jogos? A punição. 8 jogos de portões fechados devido a aqueles incidentes. Paulada pro Sport. Acidentes da torcida jogou pedras no ônibus do Fortaleza. 8 jogos portões fechados. Pra mim é pouco. Como mandante. E a gente tem que lembrar que nenhum agressor foi detido, né? Ninguém foi preso por enquanto, somente a punição para o clube, 8 jogos sem torcida. Eu acho que pouco. Em virtude de tudo que aconteceu, pelas imagens, o jeito que os jogadores do Fortaleza ficaram, para mim é muito. Mas o mais grave, Eliel, é não encontrar os agressores. Acho que a punição é válida, sim, né? Não sei, talvez pouco realmente, mas o mais grave é não encontrar os agressores. Aí sim que a gente fala assim, aquela coisa assim, o futebol é a terra da impunidade, a terra sem lei. O cara vai lá, o que eles fizeram foi tentativa de assassinato, pô. Vai querer matar os caras do esporte e ninguém encontra, o esporte vai e toma multa. Mas você sabe por quê que tinha que proibir o ano inteiro torcida fechada? Porque aí iam dedurar, iam entregar. Então, eu acho que o mais importante é encontrar esses caras. Tinha que ser o ano inteiro de portão fechado, acabou. Aí o meia dúzia da torcida ia morder a boca e ia entregar quem são os caras. Que é o real objetivo, que é pegar quem jogou e não punir o clube. E o rostinho de cada um que participou tá rodando na rede social aí, ó. Quer saber, velho? Só a impunidade no futebol é tão grande. Os caras que mataram o menino lá em Oruro continuam nas arquibancadas, aí ninguém faz nada. Repórter CBN. Terça-feira, 12 de março de 2024. Um homem faz 18 reféns neste momento em um ônibus na rodoviária do Rio de Janeiro. O coletivo foi alvo de um suspeito armado. A polícia militar afirma que há crianças e idosos entre os reféns. De acordo com testemunhas, até agora 3 pessoas ficaram feridas. O programa Celular Seguro, implantado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, já recebeu mais de 30 mil pedidos de bloqueios de celulares furtados, roubados ou perdidos. Os dados foram divulgados hoje. A plataforma tem ao todo 1.300.000 aparelhos cadastrados.
O bloqueio pode ser feito pelo próprio usuário no computador ou por pessoas de confiança indicadas. Bancos e instituições financeiras que fazem parte do programa também podem suspender o funcionamento das contas utilizadas nos telefones. 71% dos hospitais paulistas registraram um aumento de internações causadas pela dengue e pela Covid. O levantamento considera o período de 29 de fevereiro a 10 de março. Foram consultadas 92 unidades de saúde privadas. O levantamento foi feito pelo Sindicato dos Hospitais, Clínicas e Laboratórios do Estado de São Paulo. Investigadores recuperaram o registro de voo de um Boeing da Latam que sofreu uma perda súbita de altitude na Oceania na segunda-feira. Na ocasião, passageiros foram arremessados contra o teto do avião. O movimento brusco aconteceu entre as cidades de Sydney, na Austrália, e Auckland, na Nova Zelândia. Segundo a companhia aérea, 263 passageiros e 9 tripulantes estavam a bordo. 13 pessoas foram levadas para um centro médico. O destino da aeronave era Santiago, no Chile. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Estradas. Oferecimento: vem pra Daruge Chevrolet. Só quem vende mais, pode mais. 19-3753-4400. 4h32, informações das estradas. Boa tarde, Mário Quintino. Fala, Eliel. Boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha. Trago informações da rodovia Campinas-Montemor, que já tem trânsito mais intenso em direção de Hortolândia para quem sai de Campinas. Atenção à altura do Boa Vista, no quilômetro 1. A gente fala também da rodovia Dom Pedro, já com lentidão na chegada para a rodovia Anhanguera, região dos Amarais. E atenção também no acesso da Campinas-Mogi para a rodovia Dom Pedro, região ali do Alphaville, trânsito bastante carregado também no trecho. Falando ainda da Zeferino Vaz, a movimentação é maior nos dois sentidos, à altura do trevo de Barão Geraldo. Eliel. Com o Max Prêmios Páscoa, você guarda dinheiro e concorre a mais de 900 mil em prêmios. Adquira e consulte as condições gerais em bradescocapitalização.com.br. Quando você pensa na palavra vida, o que vem na sua cabeça? Para a Unimed Campinas, a vida é sobre cuidado. Já reparou como tudo aqui está conectado? Dos clientes aos médicos, do que passou ao que ainda está por vir. Vale muito. Vale ter uma história para contar. Vale até dizer, tá difícil comparar, né? Unimed Campinas, como nenhuma outra. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas, como nenhuma outra. E chegou a hora do vôlei aqui no Arena CBN para alertar que os ingressos já estão à disposição para a troca no duelo entre Vôlei Renata e América Montes Claros. O duelo acontece na quinta-feira, às 9 horas da noite. Para garantir o ingresso, é só entrar no site voleirenata.com.br/torcedor. Feliz Audi novo na Audi Center Campinas. Agora é a sua hora de sair de Audi 0 km. Audi Q5 Prestige, entrada mais 24 parcelas de 6.450, sem juros e sem parcela final. E com apenas R$ 499 a mais das parcelas, você leva a versão Q5 S-Line. Aproveite! Essa oferta é por tempo limitado. Feliz Audi novo é na Audi Center Campinas. WhatsApp 19-3344-1200. Paz no Trânsito começa por você. Arena CBN. Quatro e 35, daqui a pouco no nosso ponto final tem mais informações dessa situação lamentável no Rio de Janeiro, onde um ônibus é sequestrado na rodoviária do Rio, 18 pessoas mantidas reféns e há pelo menos 2 pessoas feridas dentro deste ônibus. Daqui a pouquinho, no ponto final, toda a nossa reportagem repercutindo esse assunto aí que está dominando, infelizmente, a tarde de terça-feira, tá bom? 4 horas e 35 minutos. Deixa eu falar aqui
O ouvinte mandou e ombreira. Também era, ombreira também era brega. Lembra dos Blazers com ombreira? Era uma almofadinha, né? Camisa polo com o botão fechado até o último. O Valmir usa até hoje, né? O Valmir. Aliás, joguei fora aquela camisa que o senhor pegava no meu pé, Mas sabe? é muito esquisita também, né? Não, você podia ter... Sabe uma coisa que não me ganha também? É que em você não ficava bom, cara. Camisa polo com bolso. Por quê? Hoje eu tenho. Eu não... Mas é mais Chegaram tiozão. umas duas aí pra você. Mais tiozão. Não, mas quando eu fui comprar, eu falei assim, ó, eu vou falar a verdade pra você. Eu tenho preconceito com duas coisas, sapatênis e camisa polo com bolso. E camisa social também, eu não gosto, é coisa minha. Se alguém se sentir ofendido, tudo bem, eu respeito. Mas eu não uso, ponto. Sapatênis e camisa com bolso. Eu não uso. tenho e acho meio tiozão, mas eu tenho. Camisa polo com bolso. Parabéns. Parabéns Bom, pra quem? Pra mim ou pro Carlão? Não, acho que pros dois, né? Então tá bom. Gosto é igual, né? Enfim. Gosto é igual o cotovelo, cada um tem o seu, né? Gustavo Mosquito pode deixar o Corinthians? Que história é essa, hein? Botafogo, vai pro... Bota de Ribeirão? Não, Botafogo. Botafogo da Paraíba? É o Botafogo cede o Danilo, que jogou no Palmeiras. Danilo Barbosa, né? O que tá um rabicozinho de cavalo. Lembrei. Achei que era o Danilo. Não, aquele é o Patrick, né? O pessoal lá do Botafogo então, ele é pega reserva no pé dele, lá, né? Mas é uma boa troca, hein? Boa troca. Eu acho uma boa troca, né? Pra quem? É isso que é boa pergunta. Pra quem? Corinthians. O Danilo, bom jogador. Eu acho ele bom jogador. Eu não sei. Acho que o Corinthians vai abrir mão de um jogador que tem sido um refúgio. Ou já não é mais um refúgio assim? Ele não se firmou no Botafogo. O Mosquito? O Mosquito, as lesões atrapalharam demais, né? De repente, novos ares ajudam o jogador. O Corinthians até renovou o contrato dele para esta temporada, mas ainda não apareceu, né? Não protagonizou. E o Danilo já demonstrou em outras ocasiões, até no Palmeiras, mesmo também convivendo com a reserva, mas quando entrou até deu conta do recado, e no Botafogo não se firmou. De repente pode fazer bem para os dois. Tem dois times no Brasil, Carlão, Chaib, Lupe, que estão disputando palmo a palmo qual a maior média de público dos estaduais. Vocês arriscam dizer quem? São Paulo e Flamengo? São Paulo e Flamengo. São Paulo tem a melhor média de público, 45.512 torcedores, só que por outro lado, o Flamengo tá em segundo com 45.508. Você tem todos os dados? O Santos tá onde nessa? Você tem aí ou não? O Santos o Santos não tá no top 10. É por causa da Vila, né? Top 10 do São Paulo com 45.512, Flamengo 45.508, Corinthians 41.500, Internacional 30.500, Atlético Mineiro 28.500, Fortaleza 25.900, Vasco 23.741, ao Vasco aí, acima do Cruzeiro, com 23.151. Bahia, média de público maior do que a do Palmeiras, 21.678. Mas o Palmeiras está sendo prejudicado pela Arena Barueri, né? É porque eu perguntei do Santos, porque naquele jogo contra o São Bernardo, no Morumbi, tá doido. Mas também foi só aquele, né? E os outros foram na Vila, né? Então, aí depois cai para 20, 15 mil torcedores. Agora, se realmente esses jogos fossem todos marcados por um Morumbi, o Santos estaria nessa briga, você pode ter certeza. E agora... O Santos tem a possibilidade, né, nessas quartas de final, enfrentar a Portuguesa na sexta-feira na Neoquímica Arena, mas os jogadores preferiram jogar na Vila Belmiro, então vai ser no domingo mesmo na Vila Belmiro, mas poderia ter sido na sexta-feira. Seria melhor para a forma financeira e também para o espetáculo, né, também. Mas, cara, você nem eu concordo com o que você vai falar. Porque o ouvinte deu uma agora no Mosquito, que eu vou te falar, hein, o velho. Santos no Morumbi, cara, o Santos já conquistou títulos no Morumbi, já teve o Morumbi como a segunda casa na capital paulista. Não era Pacaembu? Também, então, Morumbi e Pacaembu são uniformes na vida do Santos. Agora, o Neoquímica Arena... Não combina, não combina, não orna. E ali é muito lá em casa Minas do a gente fala Corinthians, não orna. Não mesmo orna. tendo as mesmas cores, né? Mas não dá. É igual jogar no Allianz, né? Não dá. Morumbi, Pacaembu dá liga. Agora, Neoquímica não. Aí, o ouvinte mandou aqui, ó, se Mosquito fosse bom, não haveria campanha pra acabar com ele. Aí não. Nossa, é mancada. Mas esse é outro Mosquito, viu? Mas a questão do Santos... Essa escolha de jogar na Vila, eu concordo também. Tudo bem, o público vai ser menor que, por exemplo, na Neoquímica ou no Morumbi. Mas a pressão que vai ser pra cima da Lusa... E outra, se fosse sexta, o Santos teria que encerrar a preparação já na quarta, quarta, quinta, né? Já ia concentrar. E o tempo fica menor, né? Pra preparação. É grande. Ô, Carlão, aliás, a gente fala, né,
Ah, o Neymar isso, o Neymar aquilo. Saiu uma lista ontem e o Neymar tá dentro, você viu? Nossa. Ele é um dos 20 atletas mais bem dólares, pagos de toda a história do esporte. Tá. Sabe quem é o mais bem pago de toda a história do esporte? Jordan Schumacher. Michael Jordan. Com 3 bilhões 750 milhões de dólares ganhos ao longo da carreira. Isso tudo graças à patrocinadora Nike, né? Porque quando ele lança aquele Air Jordan lá, meu amigo, aí vira sucesso de venda e ele lança com royalties vitalícios. Ou seja, cada lançamento da Nike ele tem esse dinheiro. O fenômeno não tá aí, né? Que o Ronaldo não tá. Tá o Nike Cristiano também. Ronaldo, que segundo o Júlio Nascimento é o maior Ronaldo de todos eles. Quantos dessa lista fazem parte do futebol? Vai. Ó, vamos lá. O primeiro, Michael Jordan, não faz. Tiger Woods é o golfista. Cristiano Ronaldo. Futebol. O Arnold Palmer, também golfista. LeBron James, basquete. Jack Nicklaus. Do golfe também. Também golfe. Lionel Messi, golfe, futebol. Então nós só temos 2 até agora, no top 10. 3, David Beckham, que ganhou mais fazendo propaganda de cueca do que outra coisa. Roger Federer, que é o tênis, e o Floyd Mayweather, que é do boxe. Sim, esse também. Esses são os 10, né? Aí nós temos o Phil Mickelson, que eu acho que é do beisebol. Não, é do golfe também. Michael Schumacher, só em 12º, hein? Michael Schumacher, ao longo da carreira, ganhou 1 bilhão 360 milhões de dólares. Shaquille O'Neal, do basquete. Kobe Bryant. O Greg Norman, também golfe. Neymar, primeiro brasileiro na lista em 20 nomes. Kevin Durant, do basquete. Mike Tyson, boxe. Lewis Hamilton, ganhou 880 milhões de dólares. E o Alex Rodrigues, que é do beisebol, com 775 milhões de dólares. Se eu não estou enganado, então, o golfe é o esporte que mais bem paga. Mais bem paga. Ó, da lista do top 10, do basquete, né? Ele tá com 3. Acima do basquete. O basquete tá com 2. O golfe tá com 3 pessoas. E o tênis com o Roger Federer chegando aí. O maior tenista que lucrou na carreira. O Rafael Nadal tá em 28º. O Federer lucrou quase o dobro do Nadal. E o Beckham, que foi um bom jogador, ganhou vários títulos, principalmente com o Real, mas assim, não foi o top dos top. E tá na lista, né? Pra você ver como é que o marketing pessoal pesa num momento só de perfume, pelo amor de Deus. Nossa então, senhora. mas nós temos... E era um belo jogador, né? Nós temos, para vocês terem uma noção, do boxe, dos 30, mais bem pagos da história do esporte, 5 são boxeadores. O Mayweather, grande exibicionista, Mike Tyson, o Pacquiao, né? Manny Pacquiao, que é Pacquiao. Esqueci o nome dele, o país dele, mas... E o Filipinas. George Foreman, que virou depois um grande grill, né? Um grande grill. Belo do grill. E o Oscar de la Hoya, que também era outro pugilista muito bom. Olha só, hein, cara. E do futebol americano, os 2 maiores quarterbacks de toda a história, que é o Tom Brady e o Peyton Manning, que também marcou época. E claro, daqui a pouco tá chegando lá o menino aí, o Patrick Mahomes. Patrick Mahomes. Que tá ganhando uma baita de uma grana também. Que, aliás, fez dupla uma disco com cara, agora Bruno, né? o Tiger Woods, o que ele Bruno ganhou Marrones. de dinheiro, hein, gente? E olha que ele passou por problemas. 2 bilhões né? 660 milhões. Só que também já perdeu mais da metade disso com tanto divórcio que tem na vida, o rapaz, hein? E BO, né? Meu Deus do céu. Bom, o ouvinte está falando que deveria ser medida a taxa de ocupação. Essa sim é a verdadeira média de público. Como assim você fala? Vendeu 100% dos ingressos, mas se estavam os 100% da torcida, é isso? Ixi, mas aí... Eu acho que é o tamanho do estádio, né? Entendi agora. Quando o Scheibe me explica, a coisa fica mais fácil. Mas o que tem de, por exemplo, o clube anuncia lá 8 mil! Você vai olhar, tem ninguém, rapaz. Cadê esse 8 mil aí que eu não tô vendo? Ih, que tem em Campinas, então nem se fala. Bom, tem muita gente aqui, né, participando, mandando recado. Tem gente mandando áudio também. Vamos ver o que a galera tá falando no áudio aí. Boa tarde, amigos da CBN. É o Pepe de Campinas. O jogo da macaca contra o porco é a mesma coisa que a luta do Bambam e do Popó. O porco não vai aguentar, coitado da macaca, mais um ano na fila. Se Deus quiser. Um abraço, vai Corinthians! Que sacanagem é essa, Deus Carlão? quiser, mas agora eu não entendi nada. Ele fala isso... mas ele mandou um vai Corinthians. Aí ele fala se Deus quiser e encerra com vai Corinthians. Virou uma salada aí, Virou um negócio meio desigual, né? maluco aí. É um torcedor corintiano que
Ah, não, com relação ao palpite. rivalidade. Com relação ao palpite, tudo bem, mas. Mas ficou confuso. O Palmeiras, não, o que eu entendi. Porque o Palmeiras vai. Se Deus isso. quiser. Aí ele e aí ele tá torcendo pro Palmeiras. E no fim manda o Vai Corinthians. Agora eu entendi. É uma confusão, igual a nós aqui no Arena. Do né? Arena. Ai. Bom, a Federação Internacional, já que nós estamos falando de assuntos, Carlão, atualizou a lista dos clubes internacionais mais bem colocados aí. Nossa, vamos lá então. City. É que não, Manchester travou City? o negócio aqui no meu. City ou Manchester City? Mas City a lista ou Manchester City? É porque esse site aí tem muita propaganda. Mas nós vamos conseguir aqui, ó. 40º lugar. Ah, você vai começar. Você vai não começar. vou, eu vou falar o último e vou falar o primeiro. Ali, já volto. Não, eu vou falar o último e depois o primeiro. Sabe quem é o último time? Eu sei, mas eu vou falar porque eu vi. Atlético Nacional da Colômbia. Olha. Vamos ver onde estão os brasileiros. Ah, vai lá, vai procurando. Flamengo. Eu vou fazer um negócio ali e já volto. Não, será que tem? Tem. Opa, aliás, é um site cheio de propaganda isso aqui, hein? O que aparece de Pelo pop-up amor parece de Deus. aquele site que o Carlão entra. Vamos falar aqui no ar, ô Lance. É muita propaganda no site dos seis aqui, hein? Carlão O Botafogo tá em 32º lugar. Esse Luffy do Presta. O Botafogo do Rio, 32º lugar. Aí. Quando você tá vendo, parece uma janela assim. O Brasil. Vamos para outro aqui, ó. Internacional, 28º lugar. Surpreendente. Internacional tá bem. Mundo, tá bem. Opa, tá do bem. mundo. Flamengo. Adivinha qual posição? Primeiro. 25º lugar. Caiu, hein? Então, São Paulo. 24º lugar. O São Paulo tá na frente do Flamengo? Tá na frente do Flamengo. Sei, né? Quem fez esse estudo aí? Nessa lista aqui, ó. Chama o responsável, tem coisa errada. Não é possível. Isso aqui, Barcelona em 20º lugar. Só se tem essa dívida aí. O West Ham. Não, primeiro, você abre um site que tá cheio de propaganda. Não, calma, nós vamos chegar nas informações. 30 reais. Bayern de Munique em 15º lugar. Tu corta essa lista aí. Vamos falar do Fortaleza do Brasil. Não, vamos falar da em pochete. 12º lugar. Deve ter alguma coisa que você não leu. Não, gente. Palmeiras em 9º. Vamos falar no mundo. Na frente Fluminense em 8º. Deve ser alguma coisa aí que você não leu direito. Deve ter um negócio. Deve ter um asterisco. Não, eu quero ver quem que é o primeiro. Agora me deu curiosidade. Manchester City, tá certo, ok. Real Madrid o segundo. Ok, perfeito. Inter de Milão. Limão. Achei que você ia falar Inter de Limeira. Bayer Leverkusen. PSV. Não. Al-Ahly não. Aí pode parar. Vamos ver que lista é essa? Eu não entendi. Eu prefiro que, sim, era melhor a gente falar de outro assunto. A Federação Internacional de História e Estatística do Futebol atualizou seu ranking mundial de clubes. O cálculo que define a classificação considera os resultados obtidos pelas equipes e o Brasileirão tem um peso relevante entre as principais ligas do mundo. A tabela atual contempla todos os resultados conquistados entre 1º de março de 2023 até 29 de fevereiro de 2024. Pois é. Palmeiras tá lá. Fluminense e Palmeiras, os dois primeiros do Brasil. Libertadores conta muito. Exato. Ainda bem que você falou. O novo, mas ó, tem um novo ranking aqui antes da gente ir pro intervalo. O novo ranking, o Corinthians está também entre os 15, hein? Aí está entre os 15. Tem que ver o período. 15 de Jaú e 15 de Piracicaba. Ai, meu Deus. Arena CBN. Oferecimento Munk Mac, locação de caminhões Munk e guindastes. munkmac.com.br. Aluguel de Munks, guindastes, transportes de máquinas e mudanças industriais é com a Munk Mac. Equipe altamente especializada em içamento e remoção industrial, somado à maior frota de guindastes e munks do mercado. É com a Munk Mac. Atendimento imediato para Campinas e região, com transporte para todo o Brasil. Deixe o serviço pesado com a Munk Mac. Informações 19-3279-0005. munkmac.com.br. Descubra a revolução automotiva. Ford Ranger e Ford Maverick. A partir de 199.990 com taxa zero e valorização excepcional do seu seminovo na troca. Visite-nos e venha conhecer o novo Territory e encare a evolução. Venha à nossa concessionária agora e faça parte dessa jornada emocionante. Consulte condições em caoa.com.br/ofertas ou ligue para a Caoa Ford Campinas 3751-4500. Paz no trânsito começa por você. Arena CBN.
4h50 de volta com o nosso Arena CBN. Lembrando que daqui a pouco, no ponto final, toda a repercussão deste lamentável episódio que acontece agora no Rio de Janeiro. Um homem faz 18 passageiros reféns na rodoviária do Rio. 2 pessoas feridas com tiros já foram atendidas. A polícia segue cercando este veículo, tentando aí com as negociações a liberação dos reféns e o desfecho mais rápido dessa história. Daqui a pouco com o Rodrigo Bocardi e também a Carolina Mourão aqui no nosso ponto final, tá bom? Bom, o ouvinte mandou aqui, ó, um dia vou nesse programa, deve ser muito legal estar aí com vocês. Pior que não é. Dá intervalo, meu amigo, cada um pega o celular. Carlão tava respondendo a Camila, lista de compra. Mas por que tem que comprar leite? Ninguém olha e ela falou assim, que site é esse que vocês estão falando aí? Não, o mais legal é que a Camila falou, por que tem que comprar? O Carlão falou, por que tem que comprar leite? Ela respondeu, porque você tem um filho de 10 anos. Exatamente. É uma educação aqui dos bastidores. O outro vendo rios pra agradar a outra, né? Porque tá naqueles dias. É um negócio meio complicado. O Jorge Matheus diz que um não bica com o outro, É. diz que um não olha pro outro. Não sei, mas... bica bastante. Vamos pra mais um ouvinte que mandou áudio aí. Boa tarde, turma da CBN. Eu já usei muita pochete, sim, na época. Lá pros anos 90, eu acho. Quando tinha encarregado talão de cheque. Talão de cheque, hein? E até hoje eu vejo ainda uns companheiros que usam a pochete, o porta-celular e o porta-canivete. Nossa senhora, aí é muita coisa. Aí é o hein? combo, né? E esse aí anda de caminhonete zerada, hein? Porque ter tudo isso. Mas toda Você já passou cheque, Lu? Eu Não. Nunca? Nunca. Já passou, Carlão? Já? Cheque. Ó, esse ouvinte comum aí. ou não? Se você falar assim pra mim, descreva o ouvinte, eu coloco ele de capochete, camisa de bolso social, dirigindo aquela o derby. Um derby na boca, aquelas caminhonetes antigas, como é que chama? Aquela D20? D20. Pô, ali é lata mesmo, velho. Ô, Chaibe, você já passou cheque ou não? Muitas vezes. Trabalhava com cheque, Faz parte. Era bom, né? Tinha aquele banco que tinha a conta universitária. Eu nem tinha quebrou, hein? Nossa, quebrou, mãe. hein? Era cheque pra todo lado. Boa tarde, espero que todos estejam bem. Em relação à lista dos atletas mais bem pagos da história, é uma pena que no mês do Dia Internacional da Mulher não tenha sido feito nenhum comentário. É verdade, não tem nenhuma mulher entre os 30 mais bem pagos da história aqui. Danilo Benjamin. Obrigado, Danilo. E sobre uma mulher Simone participar Biles. no programa, nós já estamos atrás. Em breve tem novidade, vai ter uma participante feminina no Arena CBN. Mas, tá bom, Danilo? Obrigado aqui pela mensagem. E vale registrar que a CBN Campinas é a única equipe esportiva de Campinas que tem uma mulher na sua equipe, que é a nossa Adriana Almeida. E precisamos de mais, tá? Repórter. Muito mais. E você que tá ouvindo o Arena e quer participar do Arena também, mulherada, pode participar, pode ficar à vontade. Se quiser fazer o programa com a gente também, serão sempre bem-vindas. De mulher individual, a Simone Biles, eu acho que é as tenistas também, mas acho que a Simone Biles é o grande nome hoje, né? Individualmente no esporte. No esporte? Mulher. Ela andou meio que pra baixo nas últimas competições, tanto que a Rebeca, inclusive, venceu ela. Não sei dizer qual o maior nome feminino atualmente no esporte. Mas... Acho que de fama pode ser a Biles. Fama, né? Serena Williams, não é? Serena Williams? Não, tô falando em atividades, mas tá louco, Serena e a Venus, Deus do céu. Aliás, o filme Richard é muito bom, hein? Muito bom. Nossa, o pai dela é maluco, hein? Salve CBN, a Ponte já surpreendeu no Allianz, hein? Ela já foi campeão na Arena Barueri, não é impossível ganhar do Palmeiras de sábado. Aqui é o Charutinho do Parque São Quirino. A turma? Manda um abraço pra minha rapaziada. Vai. Todo mundo aqui acompanhando. Fora de esquadra. Galinho, Zóio, Paulo Caverna, Moisés, Alemão, Baianinho, Davi, Elias e o Fora de Esquadra. Escalação, tá velho. sempre lá. Cara, qualquer dia a gente podia trazer essa turma aqui, todo mundo. Nossa. Mas o Fora de Esquadro podia vir aí com o Fora de Esquadro, porque você imagina como é que ele deve ser. Só é pior o defeito de fabricação, né? Tem um amigo meu que é defeito de fabricação. O Mbappé da Shopee da Copinha também foi genial, né? Muitos apelidos engraçados. A Libertadores tem pré-Libertadores hoje, Chaibe, ou não? Tem pré-Libertadores. Hoje sai o primeiro time classificado para a fase de grupos, né? E o duelo é entre Palestino do Chile e o Nacional do Paraguai. O Nacional que foi vice-campeão em 2014, né? Perdeu para o São Lourenço. Agora encarando o Palestino do Chile. No primeiro jogo lá no Paraguai, houve a vitória por 2-0 do Palestino. Então o Palestino com uma grande vantagem, joga em casa agora, podendo segurar esses 2-0 já feitos na primeira partida.
Palestinos, que é um time que eu acho que vai pro segundo ano de Libertadores, né? Ele já disputou, quando o Guarani disputou lá em 78, 79, o Palestino fez parte do grupo do Bugre. E jogou contra o São Paulo aí, umas Libertadores 2006, 2007, por aí. É um time que não é uma força do futebol chileno, mas vira e mexe aparece. Tá superando quem, ô Chaib? Se passar, passa por quem? Pelo Nacional do Paraguai, foi vice-campeão em 2014, perdendo para o São Lourenço. O Palestino, recentemente, teve aquele jogo também que foi marcado pelaquela falha do Muralha lá em Espírito Santo, contra o Flamengo. Era uma Copa Sul-Americana, eu acho. Ó, nós tivemos vários jogos ontem, o Carlão, sabe por quem? Tá CPTV de futsal. Bora! Olambra e Pinhalzinho ficaram no 2x2. Olambra nos abraça, hein? Santo Antônio de Posse e Mogi Guaçu 3x2 para Santo Antônio de Posse. É, bom. Ipeúna e Montemor 6x6, velho. Ipeúna nos abraça também. Esse foi jogão, hein? Jogos interessantes pela Taça CPTV de futsal. Lembrando que amanhã tem mais. Na quinta-feira, na verdade, os próximos jogos: Hortolândia, Indaiatuba, Santa Bárbara do Oeste e Paulínia lá em Santa Bárbara. Vários jogos legais. Essa aqui é a famosa Champions League do futsal interiorano. Sim, é legal a rivalidade entre as cidades. O ano passado, Indaiatuba foi campeã, né? Indaiatuba conseguiu o título. Valinhos na região também de tem um time forte, né? Valinhos. Lá na região de Ribeirão... Ribeirão... O Cabelo tava lá na arquibancada. Lá na região de Ribeirão Preto, quando... Viradouro e Serrana. Luiz Antônio. Orlândia também era forte, né? Aí porque Orlândia jogava com a Intel. né? E tinha um patrocínio, né? Mas Viradouro é muito forte. Viradouro tá punida, né? Agora não pode mais jogar. Viradouro é a terra lá da sua mãe. Minha mãe nasceu lá em Viradouro. Deu problema lá. Mas Luiz Antônio era muito forte. A final tá prevista pro dia 18 de maio, hein? Tá chegando aí. Como é que chama aquela cidade perto de Sertãozinho? Cândia? Cândia é o distrito de Pontal. Pontal. Também tinha um time lá também que era forte, não tinha? Do Leme ao Pontal. É isso aí. É isso aí. Nossa, Pontal tem distrito? Pontal tem distrito. Cândia, distrito de Pontal. Mas eu pensei que Pontal fosse distrito de Sertãozinho. Não é. Pontal tem 50 mil habitantes. Legal. Uma cidade rodeada por 5 usinas de cana-de-açúcar. mais ricas. Na época da safra, Pontal tem 100 mil habitantes. Não, mas é verdade. Que é verdade. É verdade. É verdade. Isso era maior esse número, quantos? né? Sertãozinho tem 130 mil, 140 mil. Era maior esse número na região ali, sucroalcooleira, digamos assim, do estado de São Paulo, só que com a mecanização do corte de cana, principalmente ali em 2014, o número de trabalhadores braçal diminuiu na região de Sertãozinho, Pontal, Pitangueiras, que eram cidades rodeadas por usinas. Olha aí. Ó, tem uma correção aqui, Fábio Scheib. Aí. Pois não. Confundiu os nacional. O que foi para a final foi o do Uruguai. Não, o Nacional do Paraguai foi vice-campeão em 2014, perdendo pro São Lourenço. Primeiro e único título do Nacional do São Lourenço, da Libertadores, venceu o Nacional do Paraguai. Você tá certo disso? Balsa era o Edgardo Balsa, el Narigón. Eu vou procurar depois, então. Você tá certo disso, Fábio Scheib? Pode procurar. O que é a decisão da... Libertadores 2004? Libertadores. Tá certo, 14. 2004, vocês falaram. Não, 2014. Foi o Once Caldas que ganhou. Não. O Once Caldas acabou, né? Não existe mais. São Lourenço da Argentina venceu o Nacional do Paraguai. Então o ouvinte tá errado. O ouvinte tá errado. Quer corrigir o Fábio Scheib? Tá louco? Pode mandar Não pode não. Para. 4h59, abre o sarcófago, já vai bater aí o sinal pra gente ir embora. Vai, vamos lá. Só na caixa. Ao meu Grande Leandro Leonardo, hein? Nossa, com uma pochete, hein? Essa é da época da pochete. Olha, Vamos lá. Uma cerveja foi um brinde do nosso amor. O Guarani enfrentou, sabe quem, Carlão? O Peixe. Eu já sei que ano foi. O Guarani... Não, o Santos, vai. Sabe quem que tinha o Santos? Vai. Antônio Cipó. Grande Cipó. 86. Que ano foi esse jogo, Carlão? 88. E você, Scheib? 90. E você, Eliel? Eu vou secar. Se um falou 88, o outro falou 90, 87. 87, muito bem. O ano que eu nasci. Alguém falou 86 ou não? Não. Mas que beleza, hein? Porque esse jogo foi disputado no Campeonato Paulista de 1988. Ganhou, Carlão! O Bugre venceu por 2-0. Sabe quem fez os gols do Guarani? Deve ter feito. Os dois. Um de pênalti aos 42 e o outro aos 3 minutos. 2-0. O Guarani entrou em campo com Sérgio Nery, Marquinhos Marcão, Ricardo Rocha e Elcio, Paulo Isidoro Barbieri, Pedrinho Maradona,
Boiadeiro, depois Tozin, Evair e João Paulo, depois Careca, o técnico José o Marco Luiz Antônio Boiadeiro? Carbone. Ribeirão. O Santos de Rodolfo Rodrigues. Olha o Santos, hein? Raul, Nildo, Celso e Luizinho, César Sampaio, Juninho e Zizinho, Edson Soares e Marco Antônio Cipó. E sabe quem que era o treineiro do Peixe? Pepe. Geninho. Olha, nossa, o Santos também. Parabéns, meu caro Carlão de Freitas. Valeu. Você acertou. Você é a enciclopédia, Carlão. Abraço, meninos. Valeu, Amanhã estamos de gente. volta. Tchau, turma. Tchau, tchau. Arena CBN. Oferecimento Munk Mac, locação de caminhões Munk e guindastes. munkmac.com.br